No século XIV, a Europa foi assolada por um inimigo invisível, uma doença que atravessou continentes, devastou populações inteiras e deixou um rastro de medo, morte e mistério. A peste negra, como ficou conhecida, foi uma das pandemias mais mortais da história, exterminando, entre 1347 e 1351, um terço da população europeia. O início da peste negra é frequentemente associado às rotas da seda, antigas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Registros indicam que a doença teria surgido nas estepes da Ásia Central, mas sua chegada à Europa aconteceu de maneira assustadoramente rápida. Em 1347, marinheiros genoveses, vindos da cidade de Cafa, na Crimeia, aportaram na ilha de Messina, na Itália. Os navios não traziam apenas mercadorias, mas corpos sem vida e homens agonizando com febres altas, manchas escuras pelo corpo e sangramentos inexplicáveis. A doença progredia rapidamente. As vítimas apresentavam caroços dolorosos nas axilas e virilhas, nos bubões, que deram nome de peste bubônica, seguidos por febres intensas, vômitos, e em muitos casos, hemorragias internas que manchavam a pele de preto. O contágio ocorreu de maneira desconhecida, e o pânico se instalou. Os médicos usavam máscaras com longos bicos de pássaros, cheias de ervas aromáticas na tentativa de filtrar o ar pútrido que acreditavam ser a causa da doença. Em cidades como Florença, Londres e Paris, a morte era onipresente. Carroças percorriam as ruas coletando corpos, enquanto os padres rezavam apressadamente por aqueles que partiam. As pessoas, sem compreender a origem do mal, buscaram respostas no sobrenatural. Surgiram os chamados flagelantes, grupos que percorriam as cidades chicoteando-se para purificar suas almas e pedir o perdão divino. Alguns acreditavam que a peste era um castigo de Deus, enquanto outros responsabilizavam minorias perseguidas, como os judeus. A ciência da época estava longe de compreender o real causador da doença. Séculos depois, descobriu-se que a peste era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos infectados. No entanto, até hoje, ainda existem questões sem resposta. Pesquisadores questionam como a doença se espalhou tão rapidamente, considerando os padrões de mobilidade da época. Alguns estudos recentes sugerem que a transmissão não ocorreu apenas por ratos, mas também pelo contato direto entre humanos. O caminho da doença também permanece um enigma. Documentos históricos mostram surtos simultâneos em cidades distantes, algo que não condiz com o tempo necessário para a propagação tradicional da bactéria. Além disso, relatos mencionam sintomas que não se encaixam no quadro clássico da peste bubônica, levando alguns cientistas a especularem a existência de outra doença desconhecida, talvez uma variante ainda não identificada. Outro ponto cercado de mistérios são as consequências demográficas e sociais. A peste negra despovoou vilarejos inteiros, curiosamente, alterou o comportamento genético da população europeia. Estudos modernos apontam que os sobreviventes da peste desenvolveram uma maior resistência a certas doenças, mas, ao mesmo tempo, passaram a apresentar maior propensão a doenças autoimunes. O impacto genético da pandemia ainda é objeto de investigação. A origem precisa da peste também permanece incerta. Embora a Ásia Central seja uma hipótese mais aceita, alguns registros apontam para surtos anteriores na China e no Oriente Médio. Recentemente, pesquisadores identificaram evidências genéticas que sugerem que a bactéria pode ter se originado em uma única comunidade isolada e, a partir de então, se espalhado pelo mundo. Mas por que essa comunidade foi o ponto de partida? Além dos impactos médicos e científicos, a peste negra deixou marcas profundas na opinião pública europeia. O medo da morte, o colapso das estruturas sociais e o impacto psicológico moldaram comportamentos e crenças. Surgiram teorias místicas, como a de que o ar estava envenenado ou que a doença era causada por alinhamentos astrológicos desfavoráveis. Em meio ao caos, algumas pessoas relatavam ver figuras sombrias nas cidades tomadas pela peste. Mesmo depois de mais de 6 séculos, a peste negra continua cercada de perguntas. Por que desapareceu tão repentinamente em algumas regiões e persistiu em outras? Será que uma nova versão dessa antiga doença poderá reaparecer no futuro? A história da peste negra não é apenas uma narrativa de dor e perda, mas um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia atual, o conhecimento sobre os mistérios que cercam algumas doenças ainda é limitado.